Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje nós damos sequência ao estudo, um breve estudo, uma breve análise do livro do profeta Jonas, amém? E na série Os Profetas Menores. Só lembrando, diferente dos demais profetas, o profeta Jonas, o livro de Jonas, ele dá mais ênfase à história do profeta e não à profecia, diferente dos outros profetas menores. Então nós temos 12 profetas menores, os 11 dão ênfase à profecia específica para aquele povo. No livro de Jonas nós vemos o foco na história do profeta. Então o livro do profeta Jonas está dividido em 4 capítulos. Os 2 primeiros capítulos, o primeiro chamado de Jonas para o ministério, para cumprir a missão de pregar a palavra em Nínive. Nos 2 últimos capítulos nós vemos a segunda chamada de Jonas e quando ele retoma a missão. Então no primeiro capítulo nós vemos o profeta sendo chamado para a missão e ele foge, ele abandona a missão, ele não cumpre a missão e ele resolve ir para uma outra direção. Então Jonas ele deixa a missão, ele abandona a missão. No capítulo 1 e 2 isso fica registrado. No capítulo 3 e 4 Jonas recebe o segundo chamado de Deus para cumprir a missão e ele cumpre a missão. Só que mesmo cumprindo a missão, ele cumpre com o seu coração descontente. Ele realiza a obra dá frutos, porque Jonas pregou para os ninivitas e eles se arrependeram, se converteram, mas Jonas estava pregando, mas o seu coração estava descontente. Ele ainda não estava com seu coração alegre. E no capítulo 4, Deus fala ao coração de Jonas da importância da graça. Deus fala como Deus ama toda a humanidade. Então o capítulo 4 nos deixa um entendimento claro da graça de Deus. E Deus deixa claro para Jonas a importância da misericórdia. Então o livro de Jonas é um livro que nos ensina sobre a importância da misericórdia de Deus sobre toda a humanidade. Então Jonas ele achava que os ninivitas não mereciam ouvir a palavra. Jonas ele achava que era um povo muito cruel, que aquele povo tinha que ser condenado, que não era justo. Quantas vezes nós achamos o que é queremos justificar certas coisas porque consideramos que aquilo não é justo. Mas Jonas não é o dono da profecia, Jonas não é o dono da palavra, Jonas não é o dono da missão, ele é apenas um missionário. Ele é apenas um embaixador, e o embaixador fala no nome daquele que o chamou. Então Jonas ele tinha que cumprir a missão de Deus, que Deus colocou nas suas mãos, ele é apenas o vaso. E quando nós olhamos para o livro de Jonas, nós fazemos uma reflexão com a igreja, com a nossa vida espiritual. Quantas vezes os nossos conceitos nos levam a concluir que esse ou aquele não merecem estar na presença, não merecem ser evangelizados, não merecem ouvir a voz de Deus. É um erro, porque a palavra de Deus ela se estende a toda a humanidade. Todo aquele que nele crer não perece, mas tem vida eterna. E Jonas não entendeu isso. E ele recebeu o chamado para a missão, abandona a missão e vai até dormir. Aparentemente quem olhava para Jonas via aquele homem dormindo. Como que pode um homem dormir depois? Ele achava que estava tudo certo. Quantas vezes nós colocamos os nossos conceitos, os nossos achismos, as nossas teorias, as nossas teologias à frente daquilo que Deus determinou para nós. A missão que Deus nos confiou. Então nós como cristãos, nós temos que entender que nós somos sal, somos luz, somos embaixadores de Cristo nesta terra. Como embaixador, o embaixador ele não fala dele, o embaixador não fala através dele, o embaixador não expõe a sua opinião, os embaixadores não expõem o que acham, o que pensam. O embaixador fala em nome do reino que o chamou. Então ele fala em nome do reino que o chamou. Essa é a missão do embaixador. Quando nós lemos na palavra de Deus, nós somos embaixadores. Nós somos missionários. Cristão. Por que aí na igreja de Antioquia as primeiras pessoas que seguiam a Cristo eram chamadas de cristãos? Porque se pareciam com Cristo. E todos que se aproximavam de Cristo, o Senhor não despedia ninguém.
Então não cabe a nós esse tipo de julgamento. Nós temos que ser embaixadores, falar o que Deus nos ensinou através da Bíblia Sagrada. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, mas é o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia nos fala que deve ser seguido. Então a nossa regra de fé e prática é a palavra. Então no livro de Jonas, ele queria uma missão que se adequasse à sua vontade. A missão não se encaixa na nossa vontade. O evangelho não é nosso, o evangelho é de Cristo. Amém? Então Jonas, ele fugiu da presença de Deus. Por quê? Porque ele achava. Quantas pessoas se afastam de Deus, se afastam da presença de Deus, porque acham que os seus conceitos estão corretos? Todo mundo à sua volta está errado, mas ele está correto, ela está correta. Então não vou pregar, não vou fazer. Por quê? Porque não merecem. Jonas estava com essa visão. E o pior de tudo é que Jonas, ao ter essa visão, ao fugir, ele trouxe tempestade para quem estava perto dele. Ele causou tempestade para quem estava se aproximando dele. E aí ele relata o fato. E as pessoas não entendem por que você fez isso. Por que as pessoas perguntam isso? Porque Deus é soberano. Se Deus mandou, vamos cumprir. Se Deus mandou, vamos obedecer. Vamos levar a palavra, vamos guardar a fé, vamos guardar a paciência, a comunhão. Amém? Muitas das vezes nós achamos quem merece a comunhão. Todos merecemos, todos precisamos estar perto de Deus, mas nenhum de nós merecemos. Graça significa favor imerecido. Então ninguém merece. Amém? Mas a graça de Deus, como está escrito no livro de Lamentações, a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então é através da misericórdia do Senhor. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Então o livro de Jonas é um livro que tem o foco principal, mostrar a extensão da graça de Deus para toda a humanidade. Então não olhe com o seu olhar humano de julgamento, de preconceitos, dizendo quem merece e quem não merece. Cumpra a missão. Jonas não cumpriu, colheu tempestades na sua vida. Quantos problemas muitas vezes nós colhemos porque nós estamos fora do foco, fora da missão, fora da presença, em direção contrária. Mas diz a palavra de Deus que Jonas, ele se voltou para o Senhor e Deus operou o milagre. Ele diz assim: mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. O que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Ele entendeu que a salvação não era dele. A salvação vinha do Senhor. Jonas capítulo 2, versículo 9, parte B. Do Senhor vem a salvação. A salvação não era de Jonas. E ele foi até Nínive. Diz a palavra que ele recebeu o segundo chamado. No capítulo 3, ele recebe o segundo chamado. Ele atende ao segundo chamado. Ele cumpre a missão. Mas outra coisa importante que esse texto nos ensina. Não basta apenas cumprir a missão. Porque corremos sério risco de pregar a salvação para os outros e as outras pessoas aceitarem a salvação e nós que pregamos tropeçarmos e perdermos a nossa fé. Jonas estava cumprindo a missão, mas o seu coração estava contrariado. Não faça as coisas de Deus contrariado. Peça a Deus para que você venha entender o que significa misericórdia, quero e não holocausto. O que significa a graça de Deus. Peça para o Senhor colocar isso no seu coração. Jonas cumpriu a missão, mas estava descontente. Quando nós lemos o capítulo 4, nós vemos o descontentamento de Jonas. Mas Deus é tão misericordioso e nos ama tanto, que o Senhor explicou para Jonas, através daquela situação que ele estava vivendo, o como que Deus se importa com a sociedade, com as pessoas. Então esse livro nos traz esse ensinamento. Primeiro ensinamento, cumpra a missão. Muitas vezes nós achamos que missão é ir para a África, que missão é ir para outros países, que missão é ter cargo na igreja. A missão que Deus confiou a todo crente. Na Bíblia Sagrada nós entendemos que há chamados específicos, sim, mas há o chamado universal. Todo cristão, ele deve resplandecer a Cristo. Todo cristão deve brilhar nas trevas, como luz, como sal, fazendo a diferença. Todo cristão deve ser um promovedor de boas obras. Todo cristão deve ser um pacificador. Todo cristão deve ter palavra de amor. Todo cristão deve condenar tudo aquilo que agride o ser humano, que agride o corpo físico,
que agride. Todo ser humano tem que ser contra a violência. Todo cristão tem que entender isso. A mensagem de Cristo é essa. Amém? Ajudar, sempre estender as mãos. Louvado é o nome do Senhor. Que Deus possa trazer luz ao seu coração através desse pequeno estudo. Então Jonas, ele aprendeu, ele se voltou para o Senhor, cumpriu a missão, mas ele estava descontente, Deus falou ao coração dele. Então se você abandonou a missão, quero te dar um conselho, volte, assuma a sua posição, cumpra a sua posição como cristão. O cristão tem que fazer parte da comunidade, o cristão tem que fazer parte do corpo, porque é na comunidade que nós aprendemos a amar uns aos outros, exercemos o amor, a comunhão, o partir do pão, a alegria, e também aprendemos a amar uns aos outros e a nos respeitar. Ao cumprir a missão, não faça nada descontente, contrariado. Uma submissão contrariada é apenas uma nova forma de rebelião, de rebeldia. Jonas estava se rebelando no seu coração porque estava cumprindo a missão, mas o seu coração estava na contramão do que Deus queria. Então faça o que Deus te chamou para fazer, mas faça com alegria. Tudo que vier às suas mãos, faça conforme as suas forças. Está lá no livro de Eclesiastes. Amém? Faça conforme as suas forças. Faça com amor, com empenho. Amém? O que Deus te chamou para fazer, faça. Mesmo que você não entenda, que muitos acham que não é justo, que não é certo, mas o Senhor nos ensinou que o Evangelho anda na contramão do mundo. É dar a outra face. E dar a outra face é andar na contramão, é fazer o que Deus nos ensinou. É sermos misericordiosos, amar uns aos outros, cumprirmos a missão, liberarmos perdão, perdoarmos, pedirmos perdão. É o que Deus nos ensinou. E vamos caminhando. Hebreus, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É com todos. Então busque. E saiba que ninguém merece. Nós não somos salvos porque merecemos. Nós somos salvos pela misericórdia e graça do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço no nome de Jesus Cristo.